Fala pessoal, beleza? Felipe aqui e hoje vim trazer um tema diferente para vocês. Inclusive, já que eu sei que estamos todos aqui no geral entre pessoas de 25 a 60 anos, vim buscar uma forma de aconselhamento, ok? Onde a gente possa conversar sobre um tema que me pareceu importante e que talvez vocês possam me ajudar de várias formas nessa situação. Então hoje, já deixo claro, não vou falar de Rollercoin, a gente está falando de uma outra coisa, beleza? Embora o jogo esteja rodando na tela aí, mas a gente vai falar de uma outra coisa. Então quem só quer ouvir Rollercoin, pode meter o pé, e quem quiser ter uma conversa mais madura, mais séria, sobre uma coisa importante, fica aqui, porque pode ser interessante para você também participar disso. Acontece que ontem eu fui fazer um trabalho com a minha mulher. Todo mundo sabe aqui que eu ajudo, que eu faço trabalho com ela de faxina, né? Ajudo ela em faxinas grandes, de consultórios e tudo mais. A gente estava fazendo um consultório de uma dentista ontem à noite, inclusive. Terminamos lá, eram umas 10 horas da noite, e depois fomos para o ponto de ônibus para pegar o ônibus para vir para casa. Agora, ao fundo, vocês estão ouvindo minha fryer. Eu estou na mesa do café da manhã aqui, porque já estou sabendo que tem compromisso hoje também. Então, o que acontece? Estávamos ali no ponto do ônibus e nos abordou um homem com uma idade aí de provavelmente uns 55 anos, por aí. Muito educado, muito educado. Pensa numa pessoa bem educada, é essa pessoa. Letrado nitidamente, ok? Uma pessoa que tem uma dicção boa, que tem um jeito de falar mais rebuscado, sabe? Palavras mais bem estruturadas, mais bem colocadas. E começou a pedir licença e começou a contar a história dele. Que ele já morou em Israel durante algum tempo, trabalhava de forma missionária junto com os Gideões, né? Se você nunca ouviu falar sobre os Gideões, é um grupo cristão que atua em algumas igrejas e que inclusive faz trabalho missionário, indo pregar em outros países e tudo mais. E ele fala 3 idiomas, inclusive me passou na hora um link onde eu pude ver ele sendo entrevistado lá pelo canal Gideões, né? Ele tinha função, ele tem por profissão ser cabeleireiro, né? Barbeiro, né? E eu posso inclusive depois passar esse link para vocês verem a pessoa. Mas aí ele estava contando a história dele, né? A gente fica às vezes, aqui o aprendizado, né? A gente fica às vezes focado em crescimento para poder ter alguma estabilidade. Gente, eu tenho tido tantos relatos ultimamente de que não existe uma estabilidade de fato. Talvez a única estabilidade de fato seja a fé em Deus, da forma que você acredita, ok? Não estou colocando religião para ninguém aqui não, mas da forma como você acredita. Talvez essa seja de fato a única segurança, porque nós temos uma conhecida que recentemente, eu moro em Juiz de Fora, nós tivemos aqui 2 terremotos e em seguida chuvas muito fortes, então vários morros desceram e com isso mais de 60 pessoas vieram a óbito. E essa amiga nossa, que inclusive era a pessoa para quem nós estávamos limpando o consultório de dentista, ela é dentista há mais de 40 anos e tinha uma casa incrível, que nós inclusive limpávamos a casa dela também. E assim, a casa dela não desceu, mas várias casas em volta da casa dela desceram e a casa dela ficou fechada pela vigilância aí da prefeitura, entendeu? Eles não deixam mais ela voltar para casa porque dizem que a casa pode cair a qualquer momento e tudo mais. Então, ela construiu toda uma segurança, criou os filhos ali, achou que fosse passar a velhice ali e de repente acontece uma situação assim, a pessoa perde tudo e hoje em dia está morando num apartamento em outro lugar. Tinha um baita de um casão com piscina, com tudo, e agora está num apartamento pequeno, minúsculo, sabe? Então assim, não há essa estrutura. E aí esse senhor, ele estava nos Gideões e viajou o mundo, teve vários anos lá em Israel, né? E fazendo trabalhos por aí. E ele estava contando pra gente que
em determinado momento, em questão de 7 meses, toda a família dele morreu. Todo mundo que estava em volta dele morreu. E ele ficou totalmente sem chão, a ponto de tentar se matar, inclusive, né? E eu espero que o YouTube deixe passar isso aqui. E aí ele ficou nessa situação de tentar, e depois disso, como não tinha também mais suporte de família, não tinha ninguém, e quanto ao lado de congregação, de grupo dele, onde ele estava, que eram os Gideões, eu não sei o que aconteceu ali ainda, mas eu fiquei bastante surpreso por ele passar o que passou. E acabou na rua, e está nas ruas de Juiz de Fora há 1 ano. E eu tive o prazer de conhecer essa pessoa ontem, e trago aqui para vocês o seguinte: eu já quero há algum tempo, inclusive sob indicação de alguns de vocês, montar um outro canal onde a gente possa não falar de Rollercoin, mas falar sobre não só o ponto de vista bíblico e cristão sobre as coisas, mas falar também sobre economia, finanças, IA, inclusive, bons investimentos e também conselhos importantes, como alguns que eu dou em alguns vídeos, né? Algumas frases que às vezes mudam a cabeça. Vocês lembram do vídeo do caminhão do lixo? Né? Da gente não ser um caminhão de lixo, de guardar as coisas dos outros, andar sempre mais leve, sabe? Então, eu estou pensando já há bastante tempo em montar um canal assim, e acredito que um início assim poderia ser muito interessante, aproveitando o início de um canal assim para poder ajudar uma pessoa que tem letramento, sabe? Precisa somente de um empurrão para voltar para a vida normal, para talvez reconstruir uma vida, para ter uma casa novamente, para ter, sabe, uma estrutura novamente. Eu preciso entender melhor o que aconteceu. E eu estou disposto em ir até essa pessoa para poder conversar com ele, ouvir onde ele fica, então, na rua, né? Ir até onde ele fica e conversar com ele mais amplamente, gravando, né? Para perguntar a ele se posso e tal, com autorização, claro. E fazer a gravação e contar ali a história dele, pegar o que aconteceu para chegar nesse ponto e tudo mais, e a partir daí ajudar de fato, sabe? Abrir a mão de fato e fazer o que tem que ser feito, né? Ajudar essa pessoa a conseguir dar um passo na direção correta, né? Conseguir algum lugar para ficar, conseguir primeiramente o que comer. Ele falou que dormir na rua não é o grande problema. O grande problema, na verdade, é ficar sem comida. Porque dói, sabe? Às vezes você passar o dia inteiro sem conseguir absolutamente nada na rua. E aí ele estava contando o seguinte, que coisas que eu não sabia, né? Que a prefeitura daqui, de Juiz de Fora, por exemplo, fechou o único bebedouro público que tinha no centro da cidade, que era uma mina que tem numa praça. E eles simplesmente foram lá e fecharam, e agora as pessoas não têm mais acesso ali. Embora todo mundo, inclusive eu, bebia água lá, porque é uma fonte mineral boa, mas o pessoal de rua, de fato, é o pessoal que não tem como ficar pegando água em qualquer lugar. Eles não têm como entrar numa loja para pedir água, porque o próprio fato de estar na rua, as pessoas já tratam de qualquer jeito. Vocês sabem como é isso, provavelmente, né? Eu mesmo, no passado, e uma hora eu conto isso bem para vocês, no outro canal, eu já passei 6 meses morando na rua, então eu sei exatamente o que esse cara tá passando. E ele não se envolveu com droga, não se envolveu com álcool, ok? Foi somente uma rasteira da vida, onde ele perdeu toda a estrutura que ele tinha e achou que talvez a melhor forma fosse acabar com tudo ali, mas que depois, por algum motivo, que eu ainda vou ter que entender, ele acabou não fazendo isso. Então eu conversei muito com a minha mulher, né, que é a minha confidente, é a minha pessoa especial, com quem eu sempre converso as coisas primeiro para poder decidir, tomar essas decisões importantes, porque eu não quero chegar e simplesmente mexer na vida de uma pessoa e fazer um vídeo, ganhar like e agora, sabe, tchau. Não é isso. Eu quero ajudar de fato, e por isso eu estou buscando, além do aconselhamento dela, também
o apoio de vocês e os conselhos de vocês, né? Então, eu queria muito que vocês se sentissem à vontade de comentar nesse vídeo, dizerem o que vocês pensam disso, o que vocês acreditam, quem está disposto a me ajudar. Eu sei as coisas que ele vai precisar, então antes de buscar uma casa, né, porque também não é tão simples assim, antes de buscar uma casa a gente precisa de comida, ok? Então a gente vai precisar conseguir fechar um acordo com alguém onde ele consiga ter todos os dias de 1 a 2 refeições ali, ou em lugares diferentes, né? Um lugar dá almoço, outro lugar dá janta, e a gente vai precisar ver como que faz para a gente conseguir isso. É lógico que eu tenho toda uma experiência em venda, toda uma experiência em marketing, e eu vou utilizar 100% do que eu puder para poder ganhar o coração das pessoas que vão estar participando nisso, como donos de restaurante, pessoas que vão me ajudar, inclusive, a dar um trato nele, um corte de cabelo, uma coisa assim, para poder facilitar para a gente conseguir, inclusive, um emprego para ele também aqui em Juiz de Fora. Porque currículo tem. Só que você há de convir comigo que se você tem uma empresa e alguém te entrega um currículo e diz, você olha e fala, não, mas cadê o endereço? Aí a pessoa fala, não tem endereço, eu moro na rua. Isso já cria um empecilho imenso para a contratação. Não só pelo próprio contratante, mas pelo contador depois. Não dá para você assinar a carteira de uma pessoa dizendo ali que a pessoa mora na rua, não tem como fazer isso. O governo pede um endereço. Então, eu não tenho como trazer. Para mim, a casa também não faria por uma questão simples, somos minha mulher e eu jamais colocaria ela em risco de alguma forma, ok? Porque o cara, tudo bem, tem tempo que ele tentou se matar, mas é um precedente, então eu não posso abrir minha casa a isso, né? Mas estou disposto a buscar, correr atrás, lutar para encontrar um lugar para ele, uma kitnet, uma coisa assim, e é aquilo, móveis, né? Assim, o básico, sabe, um fogão, uma geladeira, isso a gente consegue arrumar. Fogão eu tenho um extra aqui, eu tenho 3 fogões, eu tenho 2 dentro de casa e um outro guardado. Então, fogão eu tenho um extra, roupa eu tenho muita que eu posso doar, calçado e tudo mais, e a gente vai vendo as necessidades. O que eu quero saber é o que vocês acham, se vocês estão de acordo, se vocês podem me ajudar de alguma forma. As formas vão se abrindo, tá? Eu não sei exatamente quais serão as formas, porque isso ainda está muito em estágio inicial. Eu só sinto de verdade no meu coração que eu tenho que ajudar. Sabe, eu não toparia se fosse talvez uma pessoa que estivesse na rua recebendo o salário dele ali, preferindo ficar na rua, porque todo mundo que fica na rua recebe o salário, mas eu não sei se é o caso desse senhor, eu ainda tenho que conversar com ele para entender isso. Mas a maior parte, todo mundo não, a maior parte dos que ficam na rua tem ali um benefíciozinho do governo e prefere ficar na rua, prefere não ir para abrigos, então eu tenho que ver exatamente o que está acontecendo e vou reportando isso a vocês, mas eu quero saber de vocês já de cara o que vocês acham e se estão dispostos a pegar essa empreitada comigo. Em outro canal, né, eu vou estruturar melhor esse outro canal, isso vai ser vão começar a ter esses primeiros vídeos ali e vai ser um canal onde a gente pode conversar sobre tudo isso. Vocês podem inclusive me dar pautas para esse canal, dizer, Felipe, olha, tem um problema assim que eu queria conversar sobre isso, ou estou passando um problema X em família. Lógico que eu não vou dizer o nome de ninguém, mas eu gostaria de que a gente pudesse conversar sobre isso e gerar um vídeo, gerar um aconselhamento, entendeu? A gente vai fazer inclusive nesse canal a possibilidade de quem não tiver problema em mostrar o rosto, a gente conversar ao vivo, né? Assim, não ao vivo em live, mas da gente gravar uma conversa e colocar a conversa ali exatamente para poder não só ajudar a pessoa que está sendo ajudada, mas outras pessoas que estão em volta também. Então, eu quero muito fazer isso e aguardo o posicionamento de vocês para a gente poder tomar uma ação em conjunto, já que nós somos uma comunidade. Eu acho que isso pode funcionar e eu acho que a gente pode conseguir fazer uma coisa grande aqui, beleza? Forte abraço a todos, a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! Pixel por pixel, riqueza a desenhar no rolê.